Bom dia, meus amadinhos. Vamos dar essa sequência aí. Vai ser uma aula mais curta e vão tirando as dúvidas. Muitos estão tirando dúvidas comigo, eu estou corrigindo e estou respondendo. Então, estudar hidrografia é estudar os rios, né? As águas continentais. Vamos começar pelos rios africanos, né? Destacando dois, né? O Nilo, que é um dos rios mais conhecidos no mundo, é o segundo mais extenso, né? Se perde por rio Amazonas. Ele que corta o deserto, né? Do Saara, na parte lá do Egito. É um rio que nunca seca, porque as nascentes dele tá lá embaixo. Ó, preste atenção que ele vai no sentido do sul para o norte, né? Ele vai desaguar no mar Mediterrâneo. Então, a nascente dele fica ali no coração da África, que tem um clima equatorial, ou seja, é um lugar que chove bastante. E isso está sempre fazendo recarregar as águas do rio. Por isso que ele permanece aí sempre sem secar, né? É um rio permanente. Os rios, esse rio, né, o Nilo, ele é muito utilizado para fazer irrigação ao longo e plantação de agricultura ao longo dele, né? O Egito faz desde os períodos antigos, sempre foi muito bem utilizado. Outro rio que se destaca na África é o Congo, né, que ele vai apresentar o segundo maior volume de água do mundo, perdendo também para o rio Amazonas. O Nilo perde para o Amazonas em extensão e o Congo perde para o Amazonas em volume de água, né? Além disso, né, esse rio atravessa um relevo que é de grande parte planáltico, né, que é a forma de relevo que predomina na África é o planalto, igual como é no Brasil. E ele confere um gigantesco potencial hidrelétrico, já está sendo vendo aí a possibilidade de construção de hidrelétrica nele, né, para ver geração de energia. Mas como a região do Congo é uma região de muitos conflitos, né, ainda territoriais da África, isso ainda está bem devagar, né, essa questão. Pronto, vamos passar agora, né, para a hidrografia da Europa, né. Então, na Europa, a gente vai destacar aqui para vocês alguns rios, né? A bacia do Rio Reno, que é famosa por abrigar o Vale do Ruhr, né? Que é uma área industrial da Alemanha, né? Lembra que os rios europeus, eles são em sua maior parte de planícies e eles são muito famosos, assim, muito utilizados na circulação de pessoas e mercadorias, né? Por ser de planícies, eles não são rios que são bons para fazer geração de energia. Rio para geração de energia é Rio de Planalto, né? Outro rio que a gente pode destacar, o Rio Pó, que é importante via de transporte do norte, né? Ele fica lá na Itália e corta uma rica região industrial também, né? Outro rio que a gente pode destacar, o Rio Volga, né? Mais extenso da Europa, ele também um dos mais famosos, né? Atravessa a planície russa, apesar de congelar no inverno, é muito usado na navegação, né? Os canais artificiais também que ligam a ele, né, aos mares Branco, Mar Báltico, são muito importantes para escoamento de mercadorias. Um rio menos conhecido, que é o rio Rodano, assim como o Reno, ele nasce nos Alpes, né, a parte ali central da Suíça, e ele segue para o sul, penetra o território francês, deságua no Mediterrâneo. Né, a construção de várias reclusas nele e tornou ele navegável, porque era um dos poucos rios que, por ele ter um calado mais baixo, né, a profundidade pouco, ele não era tão navegável. Que esses são os principais que a gente vai ter que destacar da Europa. É isso aí. Passando para a hidrografia da América do Norte, a gente vai ter em destaque logo principal aquela região ali dos chamados Grandes Lagos, né? Ali próximo ao litoral do Oceano Atlântico, que é onde está um rio famoso, que é o Rio São Lourenço, que é o principal rio que dá ao Canadá o escoamento da sua produção, né? E ao mundo, além dos Estados Unidos também, eles utilizarem com a construção de um canal artificial, né, para acessar a partir do rio Hudson que banha a cidade de Nova York. Então eles construíram um canal para tentar ligar esses dois rios e aí aumentar a navegabilidade entre eles e o escoamento da produção, né,
industrial, agrícola, de mercadorias. Na parte oeste, né, ali já pegando o lado do Oceano Pacífico, alguns rios são mais encachoeirados. Lembra que essa parte oeste é a parte mais montanhosa, né, da América do Norte, e eles são bem utilizados, podem ser muito utilizados para a geração de energia elétrica, né? Um mais famoso dele é o Colorado, né, cujo leito ele forma o Grand Canyon, lembra do Grand Canyon? Outro tem o rio Mackenzie, localizado no noroeste do Canadá, que foi um rio fundamental na exploração da madeira e do ouro durante a fase de colonização, né? Aí destaca também o rio Yukon, né, que corta o Alasca, foi o principal via de povoamento para essa região. E na parte central, que o relevo é mais baixo, né, e plano, os rios que compõem são o Mississippi, né, famosíssimo, utilizado na hidrografia de transporte, na produção dos cinturões agrícolas americanos, né, os famosos belts, né. Então o Mississippi é muito utilizado para o escoamento da produção agrícola. Vamos passar agora para os rios, a hidrografia da Ásia, né? A Ásia ali pegando aquela parte central que a gente viu na aula passada, que é uma região mais árida, lembra o prolongamento do deserto? Lá existem apenas 3 rios, né? Que é o Jordão, o rio mais antigo, bíblico, né? Que tem a sua nascente nas colinas de Golã, que é um território sírio, mas que hoje já foi dominado por Israel, né? Israel que tem uma deficiência grande em abastecimento de água, por isso ela protege esse rio mais do que ouro, né? E ela já invadiu a Síria e agora ela domina também as nascentes do rio Jordão. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles nascem na Turquia, né? Cruzam a Síria e o Iraque e desembocam nos canais Chat e Al-Arab, né? No Golfo Pérsico. São importantes fontes de água e de energia nessa imensa região tão árida, né? E aí do Oriente Médio. Nas últimas décadas, com essa tensão, como a gente sabe, essa região do Oriente Médio é uma região de muito conflito, né? E eles já estão brigando também por conta de água, né? Então só vai aumentar. Quando a gente pega mais a China, né, o lado ali chinês, aí a gente vai ter 2 rios importantes, o Rio Amarelo e o Rio Azul, né? O Rio Amarelo corta a parte mais setentrional e da planície chinesa, sendo fundamental na irrigação do arroz e do trigo. No Rio Azul, que ele nasce nos planaltos das montanhas a oeste da China, né, em suas cachoeiras, o governo chinês construiu a maior usina hidrelétrica do mundo ainda até hoje, que é a usina de Três Gargantas, né? Esse, por ele ser mais encachoeirado, ele é utilizado na geração de energia elétrica. E tem um rio menos famoso, né, que é o Mekong, que nasce no Himalaia também, como esses outros dois, e corre os outros não, como o Rio Azul, tá? O Rio Azul nasce no Himalaia. Corre no sentido sudeste, né? Pelas extensas planícies ali da Indochina e passa pelo Vietnã também. Ele é fundamental no desenvolvimento da agricultura do arroz, tá? Da produção de arroz. Lembra que o arroz ele precisa de bastante água para desenvolver, então sempre perto dos rios, né? Naquelas áreas mais baixas. Se a gente for passar para a Índia, aí a gente vai ter o Ganges, né? Que é o rio principal deles, que corta toda a planície norte da Índia e é considerado um rio sagrado pela população. Então o Ganges ele não é só um rio que é uma fonte de água, ele é um rio que é importante para a religião deles, é importante para a política deles, né? Ele tem, junto com seus afluentes, é fundamental para a irrigação de algumas áreas agrícolas, mas ele também tem esse outro lado social, é um rio diferenciado, né? O Ganges, né? É lá que eles fazem os rituais de alguns mortos, é também dessa água que eles bebem, então é o principal rio indiano, né? Famosíssimo também.